Meu nome é Carolina, tenho 26 anos e cresci em uma pequena cidade no interior do Brasil, onde a vida era pacata e previsível. Meu pai, José, era o pilar da nossa família, trabalhando como gerente de produção em uma fábrica local de alimentos por mais de 3 décadas. Minha mãe, Clara, era uma dona de casa dedicada, que mantinha nossa casa cheia de amor e cuidados. Tenho um irmão mais velho, Lucas, que seguia os passos do pai e trabalhava na mesma fábrica. Nossa vida era marcada por uma rotina tranquila e harmoniosa, cheia de pequenos momentos de felicidade. Entretanto, tudo mudou numa tarde de sexta-feira que parecia ser como qualquer outra. Meu pai chegou em casa com uma expressão carregada de cansaço e tristeza, algo que nunca havíamos visto antes. Ele entrou na cozinha, onde estávamos reunidos para o jantar, segurando uma carta que parecia pesar em suas mãos. "O que aconteceu, pai?" perguntei, tentando controlar a ansiedade que se formava em meu peito. Ele respirou fundo, claramente lutando para manter a compostura. "Fui demitido hoje." O silêncio que se seguiu foi denso e opressor. Era difícil acreditar que algo tão abrupto e inesperado pudesse acontecer com alguém tão dedicado e respeitado. Meu pai sempre havia sido um exemplo de trabalho árduo e comprometimento. "Mas por que?" Lucas perguntou, com sua voz carregada de uma incredulidade semelhante à minha. "Disseram que estão fazendo cortes na empresa, mas..." Ele hesitou, olhando fixamente para a carta como se procurasse uma explicação que não encontrava. "Acho que há algo mais", completou. Minha mãe, com um olhar preocupado, se aproximou dele e o envolveu em um abraço reconfortante. O ambiente familiar, geralmente repleto de risos e conversas, estava agora carregado de uma tensão desconcertante. Eu me sentia perdida e incapaz de encontrar as palavras certas. A notícia da demissão de meu pai não apenas abalou nossa estabilidade, mas também deixou um vazio inexplicável no nosso núcleo familiar. Algo na maneira como ele havia falado fez com que eu sentisse que havia muito mais por trás dessa demissão do que uma simples reestruturação. Nos dias que se seguiram, meu pai tentou manter uma fachada de normalidade, mas a tristeza e o estresse eram evidentes. Ele passou horas no quintal, cuidando do jardim, como se o trabalho manual pudesse ajudá-lo a lidar com o peso emocional da situação. Minha mãe, por sua vez, se esforçava para manter a rotina familiar, mas a tensão era quase palpável. Uma noite, quando o silêncio da casa estava apenas quebrado pelo som distante dos grilos, eu decidi investigar os papéis do meu pai em busca de alguma explicação. Encontrei a carta de demissão escondida na gaveta do escritório dele. O documento era impessoal e seco, mencionando apenas razões econômicas. No entanto, o que realmente chamou minha atenção foi um pequeno recorte de jornal que estava escondido entre as folhas. O artigo mencionava uma investigação em curso sobre irregularidades financeiras na fábrica, com uma referência a um possível desvio de fundos. O meu coração acelerou ao ler a menção ao desvio de dinheiro. A ideia de que meu pai pudesse estar envolvido em algo tão grave era incompreensível para mim. Decidi que precisava investigar mais a fundo. Conversei com alguns dos colegas de trabalho do meu pai, mas sem chamar a atenção. Era vital agir com discrição para não criar problemas adicionais para ele. Fui à fábrica alguns dias depois, tentando reunir informações de maneira discreta. Falar com antigos colegas de trabalho revelou ser mais desafiador do que eu esperava. A maioria dos funcionários estava claramente desconfortável em discutir a situação, mas um deles, Marcos, parecia ter mais conhecimento do que estava disposto a compartilhar. Depois de muita persistência, ele finalmente revelou que havia rumores de que meu pai descobriu algo comprometedor sobre o chefe da fábrica, o Sr. Almeida. "Seu pai é um homem honesto, Carolina. Ele sempre agiu com integridade. Acho que ele foi demitido porque estava se aproximando demais de algo que não deveria." A revelação deixou-me chocada e confusa. Se meu pai havia descoberto algo tão grave, por que não o havia denunciado? A segurança de nossa família parecia estar em risco,
e eu precisava confrontá-lo sobre o que estava acontecendo. Naquela noite, esperei até que todos fossem dormir e fui ao quintal, onde encontrei meu pai sentado na varanda, perdido em seus pensamentos. Ele estava olhando para o céu estrelado, como se buscasse respostas nas estrelas. Pai, precisamos conversar, comecei, com uma determinação que não havia demonstrado antes. Ele me olhou surpreso, como se não esperasse essa abordagem direta. Respirei fundo e mostrei o recorte de jornal que havia encontrado. O que é isso? Perguntei, segurando o papel com nervosismo. Você sabia sobre essas irregularidades? Completei. Meu pai suspirou profundamente, sua expressão de dor e frustração visíveis. Eu descobri algumas coisas, sim, mas não sabia que você já sabia. Porque não contou para ninguém, minha voz estava carregada de uma mistura de frustração e tristeza. Por que não tomou uma atitude? Bem, porque ele hesitou, tentando encontrar as palavras certas. Porque se eu tivesse revelado o que sabia, nossa família teria sido alvo. Essas pessoas são poderosas, Carolina. Eu não queria arriscar a segurança de vocês. E agora? Perguntei, ansiosa por uma solução. Ele abaixou o olhar, exausto e derrotado. Agora, só podemos esperar que a verdade venha à tona por conta própria. Não podia suportar a ideia de que algo pudesse acontecer com vocês devido às minhas ações. Com o passar das semanas, a tensão em nossa casa só aumentava. Minha mãe estava cada vez mais preocupada com o futuro e, apesar de suas tentativas de manter a normalidade, a sombra da demissão pairava sobre nós. Lucas, tentando manter a calma, estava visivelmente ansioso. Enquanto caminhava pela cidade para espairecer, encontrei um antigo amigo da escola, André, que agora trabalhava como repórter em um jornal local. André sabia sobre a demissão do meu pai e estava curioso para saber mais. Relutante, decidi compartilhar com ele o que havia descoberto. Sabia que meu pai ficaria furioso, mas sentia que não podia mais carregar esse fardo sozinha. Era hora de a verdade vir à tona. A história foi publicada em uma reportagem abrangente algumas semanas depois. O jornal fez uma matéria detalhada sobre as irregularidades na fábrica, incluindo uma menção ao Sr. Almeida e o esquema de desvio de dinheiro. Meu pai foi citado como alguém que havia descoberto a verdade, mas não teve coragem de denunciar inicialmente. A reação foi imediata e intensa. O Sr. Almeida foi afastado e uma investigação oficial foi iniciada. Meu pai foi convocado para depor e, embora estivesse nervoso, finalmente teve a oportunidade de compartilhar o que sabia. A sensação de alívio era palpável e, por um breve momento, a verdade estava sendo revelada ao mundo. Com a investigação oficial em andamento, mais detalhes começaram a emergir. Descobriu-se que o Sr. Almeida estava envolvido em um esquema de desvio de dinheiro que se estendia por vários anos. Meu pai havia descoberto as irregularidades acidentalmente enquanto revisava documentos financeiros. Quando confrontou Almeida, foi ameaçado e pressionado para ficar em silêncio. A coragem do meu pai em finalmente falar a verdade não foi em vão. A investigação resultou na prisão de Almeida e de outros envolvidos no esquema de corrupção. Meu pai, ao ser reabilitado, recebeu uma oferta de emprego de uma nova empresa que valorizava sua integridade. Embora hesitante, ele percebeu que essa era uma chance de começar de novo e reconstruir sua carreira. O processo não foi fácil, e as cicatrizes emocionais levaram tempo para se curar. No entanto, o reconhecimento da verdade trouxe uma sensação de justiça e um novo começo. Meu pai, ao aceitar o novo emprego, começou a reconstruir sua vida profissional e a restaurar a confiança que havia perdido. A vida nunca voltou exatamente ao que era antes do escândalo, mas começamos a encontrar um novo equilíbrio. A tensão e o medo diminuíram gradualmente, e nossa família começou a se curar das feridas deixadas pela crise. Minha mãe, sempre a âncora da família, encontrou uma nova paixão ao começar a trabalhar em uma pequena loja de artesanato, algo que sempre sonhou fazer. Lucas também encontrou um novo caminho.
Ele decidiu deixar a fábrica e se dedicar à fotografia, uma paixão que havia sido apenas um hobby. Eu continuei meus estudos com uma renovada determinação, inspirada pela coragem e resiliência de minha família. Quanto ao meu pai, ele passou a enxergar a vida com uma nova perspectiva. Embora a experiência tenha deixado marcas profundas, também lhe deu uma nova compreensão sobre a importância da verdade e da justiça. Aceitou o novo emprego com um misto de cautela e esperança, começando a reconstruir sua carreira e recuperar a confiança. Nosso relacionamento familiar se fortaleceu de maneiras inesperadas. A honestidade e o apoio que trocamos nos momentos mais difíceis nos uniram ainda mais. Apesar dos desafios e das mudanças, seguimos em frente com a certeza de que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há espaço para recomeços e novas esperanças. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi obrigada a ver seu marido colocar seus pais dentro de casa sem consultá-la e sofreu humilhações de seus sogros, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!